Suplementação esportiva, como age a beta-alanina? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar desse suplemento. Realmente, ele é um suplemento com muita evidência, mas eu gosto sempre de trazer a seguinte situação. Pessoal, evidência para quê? A primeira pergunta que a gente faz quando se vai comprar um suplemento, gastar o dinheirinho suado com um suplemento é: ok, ele tem evidência, assim como a creatina, assim como o bicarbonato, assim como a cafeína. Só que, pessoal, os suplementos, eles têm evidência para diferentes situações, né? Por exemplo, enquanto a creatina vai ter um grau altíssimo de evidência para força e hipertrofia, a beta-alanina já não tem evidência para ganho de força e hipertrofia. Então, por exemplo, será que faz sentido um levantador de peso olímpico utilizar a beta-alanina? Claro que, assim, pensando especificamente em força e potência, não, né? Porque não é um suplemento que vai ter uma eficácia específica para desenvolvimento, ganho de força, para desenvolvimento de potência, né? E ele vai ter, vocês vão ver até o final desse vídeo, a beta-alanina, ela vai ter evidências para outras ideias que envolvem o mundo da nutrição esportiva. Primeira coisa é entender o que é a beta-alanina. A beta-alanina, pessoal, ela é um aminoácido não essencial, tá? Ela é utilizada principalmente para aumentar a quantidade de um outro aminoácido no nosso músculo, que esse aminoácido, sim, ele tem os efeitos que a gente espera, né? Na verdade, muita gente acha que o que a gente quer é ficar jogando beta-alanina, aumentando beta-alanina, mas na verdade o que a gente quer aumentar dentro da nossa musculatura esquelética é um aminoácido que o nome é carnosina. Por quê? A carnosina, ela tem efeitos muito interessantes quando envolve controle do pH muscular, tá? Então, pensa assim comigo. Com certeza, tu que já fez exercícios extenuantes de alta intensidade, sentiu ali que no minuto 1, minuto 2, minuto 3, em altíssima intensidade, algumas coisas começavam a incomodar, né? Por exemplo, a musculatura começava a queimar e às vezes, mesmo tu sentindo uma alta capacidade com relação à tua capacidade cardiorrespiratória, pulmonar, né? Tu via que tinha uma limitação envolvendo queimação do músculo. Vamos falar de maneira bem informal. Aquele músculo ficava queimando e tu não conseguia produzir mais força. Vou citar um exemplo muito prático para a galera que faz musculação. Quando a gente está treinando ali, está na 12ª repetição, 13ª, o músculo está ali em 1 minuto e 20 já em atividade e daqui a pouco falha mecânica, tem que largar. Olha só que interessante. A beta-alanina, ao aumentar bastante os estoques de carnosina, ela faz uma coisa muito interessante, que é o controle desse pH muscular. Então, uma das coisas que acontecem que fazem o músculo falhar é quando a gente desbalança tanto o pH intramuscular que a gente produz tantos íons de hidrogênio que a gente não consegue mais produzir tensão, que a gente acaba perdendo a performance porque o músculo literalmente ele está queimando tanto que a gente não aguenta mais, falando bem informalmente mesmo. A beta-alanina, ao aumentar a carnosina, ela tenta ser contrária a isso, né? Atenuando essa diminuição do pH e aumento dos íons de hidrogênio que vão causar essa queimação, essa alteração do pH, e controlando para que a gente consiga talvez se manter um pouquinho mais dentro dessa atividade. Então o que vocês precisam entender é que a beta-alanina ela vai atuar como um tampão intracelular, então ela vai ajudar a neutralizar essa acidez. Então, o que acontece? Se tem uma queda menor do pH intramuscular, então o teu músculo consegue preservar por mais tempo, por exemplo, contração muscular, né? Atividades de enzimas específicas relacionadas à produção de energia e principalmente, que é o que a gente busca com a beta-alanina, capacidade de sustentar esforços intensos especialmente. Então a beta-alanina, ela vai pensar sempre em retardar a fadiga, né? Mas vamos entender algumas coisas aqui. Então, a beta-alanina retarda a fadiga, diminui percepção de esforço, né? Mas, novamente, ela é diferente, por exemplo, da creatina. Ela não vai ter uma tendência direta ao aumento de força e potência, né? Ela não vai ter uma tendência direta, por exemplo, como a cafeína, de agir como um estimulante do sistema nervoso. Não, a beta-alanina tem especificamente essa função. E agora, tu deve estar te perguntando o seguinte: ok,
E quando eu tomo a betalanina, em que tipo de esporte ou exercício físico eu estou pensando? Bom, o que mais tem evidências dentro do uso da betalanina para esporte e exercício físico são esforços intensos com duração que gira de 30 segundos até 10 minutos, certo? São as maiores evidências da betalanina, especialmente em atividades que durem de 1 a 4 minutos. Então, tu pode estar um pouco confuso agora e pensar o seguinte, tá, então quer dizer que ela só funciona, por exemplo, para um tiro de 800 metros, né? Ou para um tiro de 1.500 metros, por exemplo? Sim, mas não te esquece que a gente tem várias modalidades onde esses esforços de 1 a 4 minutos, ou em linhas gerais 30 segundos a 10 minutos, por exemplo, em linhas gerais, com mais especificidade para 1 a 4 minutos, existem vários esportes e várias modalidades onde isso pode ser diferencial, né, gente? Vamos lá, musculação é um exemplo. Sustentar a fadiga durante um esforço de 1,5 minutos de contração, a betalanina pode contribuir. Futebol, mas peraí, Nutri, futebol dura 90 minutos normalmente, 12 tempos, tudo bem, mas um lateral, por exemplo, ele não tem esforços contínuos, né, intermitente, de alta intensidade, que muitas vezes vai durar 1,5 minuto, 2 minutos, 3 minutos em altíssima intensidade dentro do jogo. No CrossFit, por exemplo, a gente não tem o odds, né, dentro de um campeonato de CrossFit, onde esses odds podem durar 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Entenderam agora? A betalanina pode ter eficácia em todos esses tipos de esporte. Então, CrossFit, séries longas de musculação, tiros dentro da corrida, e não. Mas uma maratona dura 3 horas. E o esforço final da maratona? Será que daqui a pouco esse suplemento não pode ter algum grau de eficácia? Né? Ciclismo de alta intensidade, natação, remo, lutas, esportes coletivos com esforços repetidos. Então, eu citei o futebol, mas a gente pode citar o futsal, pode citar o handebol, pode citar o vôlei. Né? Então, sim, a betalanina tem uma eficácia, especialmente dentro do esporte, do exercício físico, muito interessante para sustentar esforços de alta intensidade repetido. Agora, se tu tá te perguntando se ela ajuda na hipertrofia, eu tenho que ser super sincero contigo. Tanto na hipertrofia quanto no emagrecimento, não tem eficácia alguma. O possível benefício que tem para recomposição corporal e hipertrofia é indireto, né? Por quê? Aumenta a tolerância ao esforço. Se aumenta a tolerância ao esforço, pode produzir mais repetição, maior volume de treinamento, mas não que ela tenha um efeito molecular, um efeito biológico dentro da síntese proteica muscular, por exemplo. Infelizmente, né? Eu gosto, muitos de vocês aqui gostam de, mas tu é meio cético, né? E eu falo, cara, tudo que eu falo que não funciona, eu falo, infelizmente. Porque eu seria o cara mais feliz do mundo, por exemplo, se houvessem suplementos que eu pudesse dizer para o meu paciente, olha, toma esse suplemento aqui que tu vai emagrecer. Né? Ou toma esse suplemento aqui que é certo que tu vai hipertrofiar. Só que hoje na ciência, infelizmente, a gente entende que muitos são balela mesmo e se tem uma coisa que eu não vou fazer, é fazer meu paciente ou mesmo vocês que estão me assistindo aqui, que futuramente venham a se tornar meus pacientes, né? Ficar gastando dinheiro à toa com coisa que não funciona, pelo amor de Deus. Né? E esse efeito vai depender do tipo de treino, né? Então, efeito de hipertrofia especialmente vai depender do tipo de treino, não vai substituir proteína, energia e nem progressão de carga. Grande pergunta também que vocês têm aí com relação à suplementação, especialmente a betalanina, muitos de vocês que já tomaram, já sentiram, né? Coça, especialmente mucosa, que são regiões que têm uma tendência maior a sentir essa coceira. Olha que interessante, essa coceira ela é comum, tá? Ela envolve esse aumento abrupto da carnosina, certo? A gente chama ela de parestesia também. Agora, essa coceira, pessoal, ela não tem nada a ver com o efeito de performance que a betalanina pode trazer. Curiosamente, ela não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela é um efeito colateral, principalmente nas primeiras vezes que tu vai fazer o uso, né? E tem uma relação ali com esse aumento de carnosina. Agora, os efeitos da suplementação em si, eles vão demorar a começar a ser realmente aparecer, digamos assim, na tua performance, né, nos teus exercícios físicos, enfim, só lá depois de 4, 5, 6 semanas de um uso crônico da betalanina. Então, contrariando o mito, betalanina não é um suplemento pré-treino.
Betalanina não é um suplemento pré-treino, não. Betalanina é um suplemento que envolve o uso crônico, assim como a creatina. Porém, essa ideia de coceira, né, essa ideia de... Justamente, muitas pessoas acham que ela tem um efeito imediato na performance. E não, esse efeito imediato na performance está mais aqui do que realmente na questão biológica. Se tu sente muita coceira quando utiliza a betalanina, a melhor estratégia que a gente tem, na verdade, são duas. Uma é tu fracionar o uso. Então, por exemplo, as doses usuais que a gente tem hoje é uma recomendação de 3,2 até 6,4 gramas por dia. Se o paciente é um pouco mais pesado, vai buscar atingir essas 6 gramas, o paciente um pouco mais leve vai ficar em torno de 3 gramas. Independente da quantidade que tu vai utilizar, tu pode parcelar essa quantidade ao longo do dia. Exemplo, 6 gramas vai fazer 3 tomadas de 2 gramas ao longo do dia. Além disso, como eu mencionei, ela não é necessária ser tomada imediatamente antes do treino ou depois do treino, mas ela precisa ser usada de maneira crônica. Então coloca o uso dela em momentos que tu vai te lembrar de fazer o uso. Uma estratégia adicional para diminuir, principalmente efeito gastrointestinal, que algumas pessoas sentem, não é tão comum assim, né, que nem por exemplo, no uso do carbogel ou no uso exagerado da cafeína, por exemplo, né, ou do bicarbonato de sódio, mas pode acontecer, é tu utilizar junto com a betalanina carboidratos para que minimize esse efeito dela, principalmente relacionado à coceira, à parestesia, esse formigamento, enfim, como queira chamar. Então, vamos lá, betalanina, tá? Betalanina, concluindo aqui, não melhora desempenho porque dá energia imediatamente, tá, pessoal? Funciona ao aumentar gradualmente, então, essa quantidade de carnosina intramuscular, melhora o controle de acidez, logo, consequentemente, especialmente exercícios de 1 a 4 minutos, mas tudo que envolva 30 segundos a 10 minutos a gente sabe que também pode ter uma eficácia, né? Ela vai agir nesse modelo de exercício. Então a gente vai poder estar falando sim, por exemplo, de um WOD de CrossFit de 4 minutos, de 5 minutos, mas a gente vai poder pensar, por exemplo, na musculação, em esforços onde tu tem que sustentar por maior tempo, né? Bem como no futebol, por exemplo, um lateral que vai e volta e mantém uma sustentação de alta intensidade por um tempo ali de 4, 5 minutos, 3 minutos, muitas vezes, que a gente sabe que pode fazer uma diferença nesse tipo de atleta ou mesmo nesse tipo de praticante de esporte, exercício físico, seja recreativo, por exemplo. O ponto é, só se usa suplemento com a indicação do nutricionista. Então, se tu quer saber mais, se a suplementação é para ti, a minha orientação é que ou tu entre em contato direto comigo, todo mundo sabe que eu sou super solícito nesse tipo de coisa, né? Ou mesmo que entre na nossa assessoria do Clube da Performance para iniciar realmente aí uma individualidade no que tu precisa dentro do esporte ou exercício físico que tu pratica. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Não te esquece, deixa o like nele, isso é muito importante pra gente. Além disso, te inscreve no nosso canal para não perder essa quantidade de informação gratuita que tu vai receber a respeito de esporte, exercício físico, hipertrofia, emagrecimento, recomposição corporal e muito mais. Te inscreve no nosso canal e é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.